Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Linhas de Chegada. Hoje aqui nesse evento lindo, maravilhoso, conectando tanta gente boa que é o Gramado Summit. A gente tem a oportunidade de estar aqui 3 dias e tenho certeza que vai ter muito conteúdo, muita troca. E é nessa ideia que eu conheci já o Paulinho há muitos anos atrás, a gente estava falando aqui, né, Paulinho? 10 anos. Tempo, hein? Vamos entregar, a gente não tá tão velho assim. É verdade. Mas faz 10 anos que a gente se conhece e hoje eu cruzo aqui com ele, eu falei, não, é hoje que a gente vai gravar, ele estava escapando, mas agora não vai escapar de estar aqui. Então, Paulinho Pérez, obrigado por estar aqui. Fábio, obrigado, meu irmão. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui na Gramado Summit ainda, aí nosso querido Arthur Cipriani também, que está à frente também da Jovem Pan, aí, trazendo a Jovem Pan justamente com esse protagonismo que ela acaba tendo no restante do país, tendo também um espaço importante agora no Rio Grande do Sul. Então, eu agradeço imensamente vocês, porque a rádio em si, o podcast em si, eles justamente são o que pulsam hoje em dia absolutamente tudo. Perfeito. Mas a rádio, ela nunca deixou de existir. Ela é um grande veículo de comunicação extremamente importante, e nós vimos isso sobre a resiliência em si nessa catástrofe qual o nosso estado do Rio Grande do Sul acabou vivenciando. Muitas pessoas estavam lá sem energia, mas estavam com o seu radinho lá, muitas vezes, carregados, né, lá através do USB ou da pilha em si. E os podcasts em si nem se fala hoje. Toda e qualquer situação a qual a gente queira se aprimorar, hoje a gente fala de podcast. E isso realmente, o teu podcast em si, eu estava mencionando um pouco sobre o César Leite. É verdade, que do foi nosso Front. Já vou falar sobre tudo isso. Incrível, né? Então, na verdade, justamente tu está fazendo com que todo mundo não sejam linhas de chegadas. Realmente é todos Linhas de partidas? Linhas de partidas, né? Porque a partir dali, justamente, a gente passa tendo uma nova conotação de estar se reinventando constantemente com os brilhantes entrevistados que você tem lá. Coisa boa. E eu que tenho a honra, né, de poder te receber aqui. Para quem não conhece Paulinho Pérez, apresentando ele um pouquinho mais, Paulinho Pérez é um mega empreendedor do mundo, né, corporativo, imobiliário, constrói e junta uma turma muito boa para fazer negócio também, que é importante, e presidente do Grupo Front, que eu faço parte também, e é um grupo que tem não só um trabalho lindo, mas uma troca muito boa, né, e uma troca muito rica e verdadeira, que eu acho que isso também é muito importante, entre os grupos, que parte desse teu coração, né, que é um coração muito bondoso. Obrigado. De alguém que trabalha muito com a RSI. Eu queria que tu explicasse um pouco, né, para quem está nos assistindo, porque eu acho que a gente viveu muitos anos, Paulinho, escutando que o negócio ele tem que ser da porta para dentro, a gente tem que lucrar mais, ganhar mais, que tem que acontecer, é importante, né? Mas a gente pode fazer o bem também, né, para a sociedade entregar algo. Conta um pouco para a gente, né, o que é esse RSI, o que a gente tanto fala, como a gente pode também fazer isso dentro dos nossos negócios. Fábio, meu irmão, é uma honra para nós, Front, desde o primeiro momento, que tu sempre acreditou no propósito do nosso grupo, né? E juntos a gente sempre diz que juntos nós somos mais fortes. É verdade. Mas juntos nós vamos muito mais longe. É verdade, né? também. E é essa sequência que nós temos dentro do nosso grupo, onde a gente se chama de irmãos, essa irmandade bonita que a gente tem entre todos nós. E a gente prima justamente sempre aquilo que o Dr. Jorge sempre nos diz, que nós temos o privilégio de ter como Dr. Jorge Gerdau é fenomenal. A Maria Helena e a Rampeter, né? E o Dr. Jorge sempre nos diz que a vida é uma constante busca. Por fazer mais, por fazer melhor, na busca pela excelência, né? Que a gente esteja sempre predisposto a servir, ser útil, a contribuir com a sociedade, contribuir com a comunidade. Perfeito. E a gente tem realmente, falando na referência do Dr. Jorge, grandes obras realmente edificadas no nosso estado através justamente dessa luta que ele tem por fazer mais, por servir, por estar sempre predisposto. Uma delas é o próprio Iberê Camargo. Sim, sem dúvida. E a Maria Helena vem com todo esse viés num aspecto de nos ensinar sobre o RSI, sobre a importância da liderança. E a liderança preposta não apenas na questão do social, que é muito importante. Sim. Mas como liderança, como empresários, como empreendedores em si, de todas as maneiras, o RSI, que é a responsabilidade social e individual, ela causa resultados coletivos, de uma maneira que a gente não tem nem como dimensionar em si, né? O nosso é individual, mas vai também coletivo. Trazendo gente, né? Acaba sendo coletivo. Ela é individual porque parte de mim. Perfeito. Só que aquilo que é interessante para ti
se ela é individual, partiu de ti em si, eu sou teu amigo, isso me influencia. Como a gente falou agora, quando a gente escutou agora do Rony Meisler, né, que estava palestrando da reserva, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. E é isso, né? Exato. Então, é interessante para ti, é interessante para mim, e isso passa, de alguma maneira, a fazer parte realmente de um grande conjunto em si. Tudo na vida que se a gente vai viajar para um lugar bacana e tal, a gente volta e a gente compartilha, é verdade, com os nossos amigos. Gastronomia, arquiteturas, culturas, enfim, a gente compartilha as coisas que são boas, né? E nesse sentido também, então, vem o RSI, que é a responsabilidade social individual, a não apenas compartilhar justamente o resultado coletivo lá da ponta, que a gente consegue auxiliar milhares, centenas de famílias, milhares de pessoas. Na própria enchente aconteceu muito isso, né? Exato. Do grupo ajudar. Exato. Então, não é apenas nos bons momentos que nós estamos lá brindando. Nós estamos também unidos para servir, para cooperar, porque num todo, para fazer o bem, a gente tem que estar bem. É verdade. Né? Como que naquele momento... E a gente fica melhor ainda fazendo bem. Muito melhor nós, sem sombra de dúvida, de quem recebe. Como que naquele momento em si, da catástrofe que nós vivenciamos desde 23, o Arthur vivenciou isso muito forte, porque ele é lá de Mussum, né? E inclusive nós construímos casas, entregamos casas lá em Mussum, ao qual a gente chama de lares, né? E a Maria Helena deu um nome para cada lar, gratidão, contemplação, força, fé, esperança, são múltiplos os nomes em si. E dentro desse sentido, como a gente sempre diz que a palavra tem um poder, e tudo aquilo que a gente lança dentro dos nossos negócios, como, por exemplo, o meu negócio, que é o mercado imobiliário em si, que a gente dá nome realmente aos prédios, aos empreendimentos em si, tudo aquilo acaba incorporando justamente uma força que vem através de uma energia muito mais ampla. E então a gente colocar os nomes em si nas casas, como foi colocado nos lares, foi justamente a pensar com que essas pessoas pudessem se impulsionar novamente a ter novos motes nas suas vidas a partir daquele momento, né? Que legal. E fossem a partir dali justamente uma linha de partida para novos tempos. Todos nós somos empresários no nosso grupo, somos em 115 empresários de vários setores da economia do país. E de vários, em outros lugares do mundo também, né? Do mundo. Nós estamos presentes no Brasil, Estados Unidos, na Itália. 56 municípios, só no Brasil, 56 municípios e 7 estados. E dos 115 colegas em si, nós somamos 14 mil colaboradores. Nossa, é muita gente. Direto, entre todos os nossos negócios. E um faturamento que supera mais de 10 bi entre todos os nossos negócios. Então, como bons empresários, empreendedores que somos, a gente entende que, todos nós entendemos que não é subsequente apenas nos fortificarmos a desenvolvermos negócios entre nós. Negócio é uma consequência. Sim. Nós estamos ali a servir uns aos outros. As trocas, né, que são importantes e... Exato, gerar valor, né? Porque o pessoal sempre nos pergunta muito, a ti também eu sei, o que é network? Network é a gente gerar valor nas amizades, nas relações, criar pontes, conexões. E quando a gente está gerando valor nas amizades, nas relações, fortificando os nossos negócios, nós estamos construindo pontes para o futuro, né? Porque eu sempre digo que a vida ela é feita de pontes e de conexões. Que ninguém faz nada sozinho, ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Muitas vezes as pessoas até têm algum certo receio, né? Vou fazer network, parece que eu vou... como se estivesse fazendo algo ruim, né? Mas é o contrário, é algo extremamente positivo e saber fazer até, não só é uma habilidade, mas como algo até necessário, independente do que tu faz hoje em dia, né? Exatamente. Nós temos um dos nossos colegas do grupo, o Franco Cioato, ele tem uma frase que ele sempre diz o seguinte: network é ser interessante e não ser interesseiro, né? É troca, né? Não é só sugar. Genuína, né? E a gente está no nosso grupo Front em si, que é um grupo tão forte, né, com todas essas grandes empresas que lá fazem parte, mais de 115 colegas, né? A gente gera uma ambiência muito ampla que transcende justamente muito além o aspecto do que é aquilo que a maioria das pessoas acaba num grande momento só buscando a fazer networking. Na verdade, entrar no nosso grupo, todo mundo já sabe que o objetivo de fazer parte do grupo Front é servir, ser útil, cooperar, e as coisas vão acontecendo com uma naturalidade em si, né? Então, todos nós que somos no front, a gente diz que quem é líder está no front, né? Tu és líder no teu negócio, né? E a gente sabe que de alguma maneira em si a gente acaba nos inspirando uns aos outros. Claro. Eu sempre digo que privilégio tem algo que tu tem, que eu aprendo contigo, que tu provavelmente, espero que tenha alguma coisa, lógico, né, Paulinho, que tu aprenda comigo. Mas eu acho que essas trocas, né, que enriquecem. E assim, né, Fábio? Poxa,
Essa irmandade que nós temos já longa, de uma década, e que com certeza é uma irmandade que a gente tem construtiva para ser para a vida. E é isso que acontece dentro do nosso grupo, porque nós escolhermos realmente estar juntos ali, porque Sem dúvida. são sobre afinidades em si, né? E essa situação de nós termos unidos, termos servido numa situação da maior catástrofe climática que se assolou sobre o nosso país, nos aproximou muito mais ainda Claro. a todos nós, né? Porque o nosso senso de humanismo ele é muito grande. E a gente pensar, saber e agir num aspecto de não apenas nos vitimizarmos, que nós estávamos vivenciando a catástrofe, nós fomos lá e fizemos. E além dessa situação num todo, a gente sabe que criou-se laços de afinidades onde cada um mais quer entender mais qual é o business do Fábio, né? E a gente num todo, por estarmos na presença de Porque a gente tem líderes, necessidades, né? Então, por que não fazer com quem a gente pode conhecer, conhece, está próximo do que... e a grande maioria dos negócios acabam acontecendo num todo pela relação, né? Se não é diretamente ali, internamente no grupo em si, mas é através das conexões Sem a quais o grupo se fortalece cada dia. E ao mesmo tempo, né, Fábio, a gente também se fortifica no aspecto de entender cada vez mais aperfeiçoar o nosso core business. Né? Porque nós estamos na presença de grandes líderes. Sim. Que privilégio nós termos lá Anderson Trautmann como nosso conselheiro, César Leite, Sebastião Ventura, Maria Helena Rampeter como nossa mentora, Jorge Gerdau como nosso mentor. Isso nos engrandece, né, Arthur, na verdade, porque a gente faz o seguinte, a gente é um pouquinho de todo mundo que a gente gosta e que a gente admira, né, meu irmão? Eu tenho essa imagem também de que a gente é um pouquinho, né, de cada pessoa. De todo mundo. Que a gente vai de todo se mundo. misturando e crescendo e se desenvolvendo, né, a partir de... E aí, assim, poxa, aí num encontro que a gente faz nas imersões, nos eventos, enfim, a gente vai desenvolvendo mais laços ainda. E a gente vai trocando as ideias, vai compartilhando, é uma grande troca. E aí a gente sempre lembra daqueles insights, né, do que um compartilha com o outro. Sim. E a gente vai nessa naturalidade da evolução entre si. Desde os primórdios a gente vivia assim em tribos, né? Então, verdade. de qualquer maneira, a gente sabe que o quanto é importante a gente vivenciar cada vez mais em grupos e em grupos aos quais nós temos afinidades. Perfeito. Né? Para que a gente possa... César Leite tem uma frase que ele diz o seguinte: em mim derramam em ti, juntos somos mais. E o nosso grupo é isso, Boa. a gente se derrama um no outro e a gente se fortalece cada vez mais, né, Fábio? Então, o programa que tu criaste, o podcast, enfim, isso é de uma grandiosidade imensa, porque além de nos aproximar mais ainda, nós somos em 115 e é uma coisa tão linda que nós temos uma afinidade muito forte entre todos nós, né? Mas o teu rapidamente, né, se cria, o ambiente é propício e ajuda isso. Exato, exato, porque é uma coisa muito de irmandade em si, né? E a gente sabe que, de qualquer maneira, o teu programa, ele tem fortalecido muito amplamente os laços entre todos nós também. Sem dúvida. Né? Porque muitas vezes nos eventos a gente se conhece, nos encontros a gente se conhece, a gente vai criando as afinidades, mas um podcast como esse a gente acaba muitas vezes, aqui nós estamos falando do grupo, mas se fosse falar no meu core business em si, são coisas gigantescas de longo tempo, né? Então, quando tu trazes aqui os nossos colegas ao teu programa, a gente acaba conhecendo um pouco mais ainda. Então, muito legal. Parabéns. Legal. Muito obrigado. E conta pra gente quando é que começou, né, essa tua ideia, essa visão de olhar para essa parte social tão linda, tão necessária que a gente falava aqui. Mas quando é que deu esse clique, se é que deu? Mas conta pra gente, né, que tu vinha num caminho mais empreendedor. E aí, né, tu também não deixa isso de lado, mas, pô, dá pra fazer mais. Como é que foi essa transição? Na verdade, Fábio, assim, todos nós temos a veia de entender como bons empresários que somos, por isso que já nos conectamos lá há 10 anos atrás, eu e você, por entendermos que a gente tem que gerar valor, né? E o valor não é apenas da porta para dentro do business, como você mencionou. Mas após a gente ter a Maria Helena, que eu digo assim, o nosso grupo Front, ele existe porque a Maria Helena e o Dr. Jorge realmente fizeram a propulsão para o nosso grupo existir. Né? Perfeito. Que privilégio é o nosso. Né? E a Maria Helena, fundadora da ONG Parceiros Voluntários, que existe há 27 anos em si. Então a gente ter ela como mentora foi uma propulsão imensa, né? Porque todos nós já agíamos de uma maneira individual, mas a gente fazer de uma maneira coletiva, todo mundo cresce. 115 fazendo de forma individual. E 115 com as suas redes.
Ah, sem dúvida. Né? Então a gente chega a um número E um grupo que tem maior. um ano. Na verdade, Assim, formado há um ano. Formado há um ano, exato. Mas Formado imagina. há um ano, mas o grupo ele já existe há 2 anos em si, mas em tão Mesmo pouco assim, tempo. em tão pouco tempo, né? 2 anos. E aí tu pega o 115, aí tu pega mais lá, por exemplo, os teus colaboradores, os teus amigos, então forma-se realmente uma grande rede, né? Tá aí onde a Marilena criou a Parceiros Voluntários, porque Legal. justamente são parceiros, né? E o Front em si com essa irmandade. Então a gente, através da Maria Helena, realmente, eu aprendi sobre a RSI e tu também. Né? Então, e assim, é de uma maneira tão ampla, de uma profundidade, que quando aconteceu a catástrofe, lá em 2023 já, onde a gente se uniu, eu e Esmeraldino, e fomos lá e movimentamos toda a nossa turma, e aí começou a nossa rede toda a funcionar. Não teve um de nós que não atuou, É né? verdade. Tanto em 23 quanto em 24. Cada um do seu jeito, como pôde. E todo mundo integrado. Né? Todo mundo se comunicando qual era a necessidade naquele momento e tal, nesse sentido. E é uma profundidade muito grande que eu quero te mencionar, porque quando acontecem essas coisas, na grande maioria o pessoal pensa em cesta básica, o pessoal acaba pensando em roupas e tal. Mas é muito importante aquilo que a Marilena sempre nos diz, eu vejo você, eu sinto você, eu sou você. A gente se colocar... Isso eu acho tão lindo que ela diz. No próximo, né? Se a gente vê o próximo, a gente é o próximo, a gente sente o próximo. Então entender que é muito além justamente de apenas encontrar aí justamente roupas, de encontrar mantimentos, que são necessários. Mas pega a situação, por exemplo, lá de Mussum, pega a situação lá de Arroio do Meio, né? Era muito mais necessário, além das roupas em si, o estruturar. Claro. E o nosso grupo... E às vezes até o carinho, o olhar, saber alguém que estava ali, querendo bem, né, das pessoas. Mas aí o nosso grupo se organizou em 3 frentes, através de Maria Helena, que é a nossa base. O cuidar, né? Primeiro salvar. Sim, claro. Primeiro era o mais salvar, importante. né? Depois o cuidar e o estruturar, porque se tu salvava, onde é que as pessoas tinham que estar? E aí o cuidar em si tinha que levar alimentação, aí tinha que levar roupa, tinha que estruturar de alguma maneira em si, ou alocar famílias provisórias que pudessem... Então a gente atuou de múltiplas maneiras. Então nós atuamos no salvar, no cuidar e no estruturar, que foi agora nesse fato de ajudar a entregar os lares. Além disso, né, a gente criou o projeto Conexões, liderado lá pela Ju Vasconcelos, nossa colega de Arroio do Meio, juntamente com o Gusti, o Esmeraldino, que lá 124 comércios de alguma maneira foram atendidos. E esses 124 comércios somam-se mais 60 milhões de faturamento, esses 124 comércios em si. Então, de alguma maneira, essas pessoas que lá se inscreveram, né, nesse projeto liderado pela Ju, Gusti e Esmeraldino, algo foi atendido relativo aos seus negócios em si. Sim. E além disso também, mais 120 produtores rurais, liderado também por esse mesmo time, e também com o auxílio da nossa senadora, sempre senadora Ana Amélia, 124 produtores rurais também de alguma maneira foram atendidos. Inclusive, tiveram viagem também para outros estados a entenderem novas culturas em si, a se reposicionarem. Então, é aquilo que a gente... pensa assim, que é aquilo que a Maria Helena nos diz, eu vejo você, eu sinto você, eu sou você. E a gente se colocou no lugar do próximo a entender que não adiantava a gente simplesmente ir lá e atuar 3, 4 dias, uma semana e voltar para os nossos negócios. Ajuda, e era importante, mas que tinha que fazer mais, né? Muito mais, muito mais. Mas conscientemente tu não conseguiria ficar no teu negócio tranquilo. Eu passei um mês sem trabalhar, quase sem fazer nada. Todos nós, né? Ficamos meses e meses afinco justamente nisso. Então, é lógico que as frentes todas ali no Salvar, a gente, múltiplas as maneiras, e nós atendendo também justamente com as aeronaves, levando todos os medicamentos, sangue, insulina, em si, de múltiplas as formas, né? A gente teve realmente o comandante Galdino, o comandante Sanson, foram justamente grandes heróis aí que assumiram essas frentes juntamente conosco. A rede vai puxando, né? É uma grande rede, né? Se a gente for enumerar absolutamente tudo o qual nós fizemos, é de uma grande dimensão que nos eleva justamente a dizer assim, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E é difícil não se emocionar ao lembrar de tudo que nós fizemos. Né? Parabéns, Paulinho, porque é um trabalho lindo, como eu falo, e a emoção ela é verdadeira, né? Não tem como fugir disso. Acho que a gente tem como um grande símbolo
da resiliência do Estado em si e da vitória do Estado em si, que é o Thales, né? Aquele bebê de 2 meses e 4 dias. Sim. E cada um tem uma situação, mas eu tenho absoluta certeza que o Thales em si realmente é um grande marco para nós, a gente ter essa união forte, a qual todo nós que faça sentido, né? Faz sentido, toda a vida faz sentido. E ali naquele momento nós tínhamos um bebê de 2 meses e 4 dias, onde o grupo, justamente juntamente com a secretária de saúde, lá de Sapucaia, atuou de uma maneira brilhante, e todas as frentes às quais nós atuamos é muito além do que nós estamos aqui simplesmente a falar de negócios, meus empreendimentos imobiliários. Não, nós estamos falando de vidas, e que eu lembro. Os negócios não param de pé sem as pessoas, e as pessoas bem, felizes, e não só elas, como o seu redor também, né? Eu acho que esse é o... Fábio, que lá em 23, quando eu e o Esmeraldino estava indo todo dia e voltando do Vale do Taquari, o Esmeraldino me disse assim: meu irmão, a gente precisa mostrar o que nós estamos fazendo. Eu disse: meu irmão, acho que não, porque o pessoal pode encarar de uma outra maneira. Ele disse: não, nós temos que mostrar para que incentivar outros grupos, outros movimentos, outras pessoas a também fazerem. Aquilo pivotou o meu pensamento, né? E isso mostrou justamente que é assim que funciona, porque nós somos o exemplo arrasta, inspiração, exato, né? E trazer mais gente para isso? Mais gente para isso, porque a dimensão em si do que se passou, tanto em 23 quanto agora em 24 em si, é de uma proporção que realmente se precisa ter uma união coletiva para que a gente possa superar isso. E a gente viu que está sendo superado, né? E o Brasil inteiro olhou para o Rio Grande do Sul em si, e todos nós nos unimos, e a resiliência do gaúcho e do brasileiro, ela é muito forte. Então, sem sombra de dúvidas, meu irmão, juntos nós somos mais fortes, mas juntos nós vamos muito mais longe. Que maravilhoso. É assim, pessoal. Podcast, a gente está fazendo aqui. Obrigado, Paulinho. Linhas de chegada, que são linhas de partida, né? Eu só queria dizer o seguinte também, agradecer ao nosso Marcos Rossi, né? Foi um brilhante evento, aqui, justamente que ele é um herói, onde muitos daqui saem justamente com seus negócios organizados, pivotados, com conexões, com relações para acontecer, e fazendo a indústria justamente da tecnologia vir ao nosso favor. Mas além de tudo isso, que é importante, que tudo é tecnologia, a propulsão que ele coloca também através da indústria do turismo, a qual fomenta justamente toda essa cadeia tão importante aqui de Gramado, Canela, de toda a região. O Brasil inteiro vem para cá, e a Gramado Summit justamente se tornou um dos maiores e importantes eventos de tecnologia e inovação do nosso país. Eu chamei o Marcos para vir aqui também no podcast, ele ainda não me respondeu. Mas agora o convite vai ao vivo, né, para ele, online. Vou ligar para ele. E aí, ó, Paulinho vai me ajudar nessa ponte, nessa conexão, que é isso que a gente quer, né? Trazer conteúdo. É feita de pontes e conexões. Muito bom, muito obrigado. Pessoal, obrigado por terem assistido aqui. Paulinho, uma honra te receber mais uma vez. Eu sabia que o papo contigo ia ser maravilhoso, porque sempre é. Então, te desejo ainda muito mais sucesso. Eu sei que a tua história é muito maior, tem muito mais coisa, tem muita coisa linda na tua história, mas eu sei que também tem outros podcasts aí que tu já falou, que o pessoal pode acompanhar, mas daqui a pouco tu volta por aqui também, né, para contar um pouco mais do Paulinho aí, da onde é que ele veio. Obrigado, pessoal. Continuem aí assistindo os nossos próximos conteúdos, nossos próximos podcasts. Um abraço.